Olá pessoal, o meu nome é José Franciélio e este aqui é o meu canal. E neste vídeo aqui eu vou falar sobre o seguinte, sobre a TV Manchete. O que aconteceria se a TV Manchete ainda existisse ou se ela voltar a existir. Pois bem, para começar aqui, a TV Manchete, ou Rede Manchete, ou Manchete, é, ela surgiu lá em 1983, pelo Adolfo Bloch, e as concessões da TV Manchete, na verdade, são de 5 emissoras que foram extintas. É, a do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza. Pois bem, essas concessões, no caso da TV Manchete do Rio de Janeiro, era da antiga TV Tupi Rio de Janeiro, a de São Paulo da TV Océsio São Paulo, a de Belo Horizonte da TV Itacolomi, Recife da TV Rádio Clube e de Fortaleza da TV Ceará, Canal 2. Pois bem, no caso seguinte, se a TV Manchete existisse, como é que ela seria, hein? Será que ela seria igual a RTV ou não? Oh, na verdade, se a TV Manchete existisse, ela poderia não ter essa programação como muitos pensam, mas ela poderia ser igual a CNT ou até mesmo pior que a CNT. Como assim? Se a Rede Manchete, na verdade, a Rede Manchete, como é 5 emissoras, que o logotipo dela, que tem 5 bolinhas, que na verdade significa cada emissora: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza. E no caso, assim, a TV Manchete, se ela existisse, ela ia ser igual à CNT. Por quê? Porque veja bem, a CNT, veja bem, lá nos anos 90, ela era uma das maiores emissoras de televisão do Brasil. E olha a situação que está a CNT. Para sobreviver à CNT, ela resolveu vender horários para a igreja, né? Ou seja, se a TV Manchete existisse, ela poderia estar vendendo horários para a igreja para quê? Para sobreviver, né? E se a TV Manchete, olha só, se a TV Manchete existisse, a RTV não ia existir. Pois é, né? Mas se a TV Manchete existisse, ela poderia estar vendendo horários para a igreja para sobreviver. Qualquer uma igreja, Universal, Mundial ou Plenitude. Enfim, por que a CNT, né? CNT não, a TV Manchete venderia horário? Venderia horário para sobreviver. Para sobreviver, porque veja bem, lá em 1999, a TV Manchete estava numa situação tão difícil que teve até greve e acabou sendo extinta, sendo substituída pela RTV. E por que que a emissora mudou de nome para Rede TV? Veja bem, a TV Manchete, ela foi extinta e sobrou as concessões. No caso dos donos da RTV, ela não comprou a Rede Manchete, ela comprou apenas as concessões da Rede Manchete. Porque veja bem, a RTV, por que a RTV não tem direito a exibir novela da Manchete e alguns programas da Manchete? Por quê? Porque a Rede TV, os proprietários da Rede TV, eles compraram não só a Manchete, compraram apenas as concessões da Rede Manchete. Pois é, e se a TV Manchete existisse, continuasse sendo existisse, desse um jeitinho de existir, a RTV não ia existir e ela estaria vendendo horários. Pois é, a TV Manchete, o que passaria agora na TV Manchete? Igreja. Igreja coisas evangélicas. A Rede Manchete poderia exibir aí programas evangélicos. Pois é. Aí muitos pensam assim, se a TV Manchete existisse, existir novelas. Não, não existe não, porque você vê em 1999, estava numa situação tão difícil que as emissoras, as afiliadas estavam se desafiliando, ou seja, ia se desafiliar aos poucos ao pouco até restar as emissoras próprias. No caso da CNT aí, que só tem as emissoras próprias mesmo, quase não tem nenhuma afiliada. A CNT só tem uma afiliada aí, né? E se a TV Manchete existisse, ela só ia vender horários para a igreja. Olha a situação da RTV aí. Ela vende horários aí para a igreja para quê? Para
sobreviver. Ou seja, se a TV Manchete existisse, ela estaria pior que a Rede TV. Se a Manchete existisse, ela estaria pior que a Rede TV, né? E também, olha só, tem muita gente que diz assim: ah, se a TV Manchete voltasse... Olha, a TV Manchete ela não vai voltar, mas se a TV Manchete voltar, ela vai voltar, mas não vai voltar com tudo derrotando a Globo, SBT, Record, Band, não. Ela vai voltar, mas vai voltar para vender horários para a igreja, né? Se a TV Manchete existisse, ou se ela voltar a existir, ela só vai ter um ou dois programas. O Jornal da TV Manchete, né? E um outro programa. Por quê? Porque as emissoras são obrigadas a exibir 2 horas de programação própria e por aí vai, né? Pois bem, um exemplo aqui é a Ideal TV, que era um canal de TV por assinatura que surgiu em 2007 e foi extinto em 2009. E ela voltou em 2013 para substituir a MTV para ocupar a concessão da antiga MTV Brasil. E quando a Ideal TV voltou, ela voltou não com programação daquela época, mas com, assim, com programação para vender horário. Ou seja, se a TV Manchete voltar, ela vai voltar apenas para vender horários. Caso, por exemplo, se os blocos ganhar uma concessão ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, enfim, vai voltar, mas não vai ter uma programação, porque para sustentar uma programação precisa de muito dinheiro, né? E se a TV Manchete voltasse, ela apenas venderia horários aí para igrejas. Ou seja, ó, escutem. Se a TV Manchete existisse, ou se ela voltar a existir, ela vai vender horários para a igreja. Aí muita gente diz, oh, tomara que a Rede Manchete volte. Se a Rede Manchete voltar, ela vai... se ela existisse agora, estaria passando agora na Rede Manchete, seria igreja. Igreja, programação de igreja, igreja, evangélica e outras coisas aí, né? Enfim, seria desse jeito a situação da Rede Manchete. E se a TV Manchete existisse, ela estaria igual a CNT ou pior. Se a TV Manchete não fosse extinta, continuasse existindo, a Rede TV não ia existir. A Rede Manchete, se ela conseguisse escapar, ela poderia ter, assim, a Rede Manchete ia decaindo aos poucos e, no caso dos proprietários da Rede TV, por que, assim, como eu expliquei, os proprietários eles compraram a concessão e não as emissoras, porque para você ter ideia, os estúdios também, a RTV utilizou alguns estúdios aí da TV Manchete, mas enfim, se os proprietários comprassem a Manchete e continuassem utilizando o nome Manchete, ela também não teria direito de utilizar novela, porque as novelas da TV Manchete pertencem aos blocos, não à emissora. E pois é, né? E se a TV Manchete, no caso da TV Manchete existir, a não ser se alguns proprietários, algumas pessoas, no caso do proprietário da TV, comprassem a Manchete e continuasse com o nome Manchete para manter vivo o nome Manchete. Pois é. Pois é, olha a situação da TV Manchete. Se ela existisse ou se ela voltar a existir. Pois é, se a TV Manchete voltar, ela vai, né, exibir igreja, e muita gente tá aí com saudade se lamentando aí da TV Manchete. E se a TV Manchete, ela não ia ganhar nem da Globo, nem SBT, nem da Record, nem da Band, nem nada, estaria lá nos últimos. Se a TV Manchete existisse, ela teria 0,1 ponto ou 0,2 ponto no apulso, ou talvez 1 ponto por pura sorte. Pois é, se a TV Manchete existisse, ela estaria igual a CNT. Compare a CNT. A CNT, como ela era nos anos 90, era uma das maiores emissoras de televisão. Já passaram muitas celebridades na CNT. E olha a situação da CNT. Uma situação difícil. A TV Manchete teria o mesmo caminho da CNT. No caminho de vender horários para a igreja. Para quê? Para sobreviver. Porque não tem outra forma. Ou vende horários para a igreja, ou vende, ou se lasca. Pois é, expliquei tudo, porque que aconteceria se a TV Manchete voltasse, ou se ela continuasse a não existir. Pois é, esse é o vídeo, espero que tenha gostado, dê like, se inscreva, ative as notificações, e é isso aí pessoal, até uma próxima!